Amém, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem número 44, cujo título é A Mistura de Jezabel, parte 2. E nós estamos continuando falando sobre a igreja em Tiatira, e sobre a igreja em Tiatira, essa é a oitava mensagem. Essa mensagem, irmãos, é a continuação da mensagem anterior, em que nós chamamos a mistura de Jezabel, parte 2. Então, eu acho que para você ganhar e entender essa mensagem, é muito importante que você tenha acompanhado a mensagem anterior, porque a mensagem anterior nos deu muita base para continuarmos essa, tá? E como não há como eu retornar à mensagem anterior, eu preciso prosseguir aqui, tá? Essas mensagens estão no YouTube, mas estão de forma privada, porque já falei para os irmãos que elas não são, o intuito nosso não é falar mal, por isso elas estão de forma privada na internet. Mas, ou seja, o acesso é liberado só para quem nós queremos, tá? Porque nosso intuito não é espalhar, nada disso, tá bom? Apesar que muitas dessas coisas aqui, irmão, se você for vasculhar na internet, você vai achar isso na internet também, tá? Porque isso não é uma coisa nova, tá? O que eu estou falando aqui não são coisas novas, eu não sou o primeiro a falar sobre isso, não, tá bom? Mas nosso intuito é continuar para que nós ganhemos entendimento da característica de Jezabel. Lembre-se que a maior característica de Jezabel não interessa se é Jezabel física do Velho Testamento ou se é a Jezabel espiritual ou simbólica, que é a Igreja Católica, que te atira, simbolizada ali tanto por Jezabel em Apocalipse capítulo 2, também simbolizado por uma mulher que misturou fermento à farinha de Mateus 13, também simbolizada como a grande prostituta ou meretriz de Apocalipse 17. Então, e 18. Então, é claro que Apocalipse 18 também, 17 também, nos dois capítulos também falam de Roma, tá? Que não deixa de ser a capital do Vaticano, né? Onde o Vaticano está localizado. Mas o principal ponto aqui é que, independente disso, seja qual for Jezabel, que a Bíblia fala, todas elas têm uma característica em comum. Na verdade, é uma coisa só, não é que há várias Jezabéis, não. A Jezabel física do Velho Testamento, ela foi um símbolo, na verdade, né, vamos dizer assim, da verdadeira Jezabel que viria, que é a Igreja Católica Apostólica de Roma, e que a Jezabel tem a característica principal de fazer mistura. Ela pega coisas da palavra de Deus, coisas verdadeiras, que a Bíblia chama de fina flor de farinha, que é Cristo, verdades da palavra de Deus, e mistura com as coisas do paganismo, as coisas que veio lá do passado, do paganismo, tá? Esses dias, eu até tirei foto, depois eu vou mostrar para vocês, né? Hoje eu não coloquei na apresentação de slide, mas eu estava há umas 3 semanas atrás, por aí, em Goiânia, andando em Goiânia, e aí eu dei de cara, não é surpresa nenhuma isso, né? Mas dei de cara com uma loja de artigos religiosos e estava escrito assim, na fachada da loja. Eu tirei foto, depois eu mando para vocês. Eu tirei foto só para ilustrar, porque isso para mim não é novidade nenhuma, mas estava lá escrito assim, artigos católicos de candomblé, da Umbanda. Oh, como é que pode, né? Como é que é possível isso? Na mesma loja se vende artigos católicos de candomblé e da Umbanda. Puxa, como é possível, né? Artigos de macumba misturado com artigos católicos. Aí você fala assim para mim, mas Gustavo, isso aí é culpa do dono da loja. O dono da loja que fez isso. Não quer dizer que a igreja católica aprova isso. O dono da loja que fez essa mistura. Isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. Eu já falei para os irmãos, tá? Na verdade, se você pegar várias igrejas católicas, por aí, até de Salvador, eles fazem a famosa lavagem da escadaria da igreja de Salvador ali, no dia que quem lava são as baianas do candomblé, que lavam com a aprovação dos padres e usam suas águas de cheiro. E naquele dia que faz a lavagem, que é um dia santo, é o mesmo dia que eles celebram Iemanjá, que é uma deusa do candomblé, tá? E por que que essa loja da Igreja Católica, ela colocou artigos católicos misturados com artigos de Umbanda e do Candomblé? Porque a Umbanda e o Candomblé, eles utilizam imagens de santos, e a Igreja Católica também. Então, isso abre caminho para que haja uma mistura tão grande, tão maligna das duas coisas. Por isso que
Você nunca viu uma loja falando assim, artigos evangélicos do Candomblé da Umbanda. Você nunca viu isso, tá? Apesar que pode haver alguém que se faça uma loja maligna dessa, pode, é do dono da loja, mas isso não tem conexão, não faz sentido. Agora, porque uma coisa anula a outra, né? Os verdadeiros cristãos condenam todas essas coisas, então não era possível uma loja vender as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a Igreja Católica tem, tá? Existem lojas, claro, não oficializadas pela Igreja Católica, mas, como eu acabei de explicar, há essa mistura, por quê? Porque eles permitem isso. Porque o fato de haver imagens, tanto de um lado quanto de outro, tanto das religiões africanas quanto da Igreja Católica, promove essa mistura, de forma que as pessoas adoram candomblé, achando. Inclusive, na verdade, já tem várias histórias, na verdade, né, de pessoas que estavam adorando uma imagem achando que era um santo e era uma imagem do candomblé, não é? Você vai também em casas de umbandistas, de pessoas do candomblé, tem imagens de santos da Igreja Católica. Então, a mistura é muito grande, porque tudo isso vem, na verdade, da Babilônia, do paganismo, tá? Então, vamos logo, sem demora, para a apresentação do PowerPoint, fica melhor para os irmãos verem. E hoje vamos tratar vários assuntos e eu espero que os irmãos, se você quiser entender, irmão, irmã, você precisa olhar para a tela. Olhe para a tela. Se você estiver ouvindo essa mensagem, fazendo qualquer outra coisa, o seu ganho vai ser muito, muito pequeno. Você precisa ver, parar, olhar e ver, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tentar aqui. Só um segundo, irmãos. Deixa eu tentar ver como é que eu vou fazer aqui, irmãos. Eu apanho sempre quando eu tento isso aqui, tá? Deixa eu tentar ver isso aqui. Como é que eu faço aqui? Só um segundinho, irmãos. Eu não sei por quê, mas eu sempre tenho dificuldade em fazer esse espelhamento de tela. Acho que é assim que faz. Deve ser assim. Então, vocês estão me vendo? Ó? Não, né? Quer dizer, devem estar, mas não deu certo o que eu queria fazer. Deixa eu tentar de novo, irmãos. Só um segundinho. Paciência um pouco comigo aqui, porque eu realmente tenho dificuldade nesse momento aqui, não sei por quê. Deixa eu tentar, só um pouquinho, é só meu rosto, né, Jardim? Deixa eu tentar fazer o negócio certo aqui, só um segundinho, amados irmãos. Aí, é, na verdade, bom, vamos tentar assim, vou ver se os irmãos vão conseguirem ver, deixa eu tentar. Eu acho que não vão conseguir, mas deixa eu fazer o teste. Vamos lá, só um pouquinho, irmãos. Vocês estão vendo em tela grande? Sim ou não? Só respondam para mim. Se vocês estão vendo agora, veja ver meu rosto, estou vendo toda a apresentação do PowerPoint na tela. Alguém pode me responder? Sim, Gustavo, tá vendo? Tela inteira é agora, né? Meu rosto não está vendo mais, é isso? O teu rosto em cima, agora não, só a tela. Então tá, é isso. Bom, é isso que eu queria. Então tá, então vamos lá. Bom, vamos começar. Nós falamos da questão é, dos deuses e tal, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos lá. Entender aqui, irmão, só um pouquinho o que que é que foi.
Eu vou voltar vamos começar por aqui, porque eu acho melhor para os irmãos entenderem. Bom, vamos lá. Muito bem. Nós falamos da mistura, né? Falamos, me explicando para os irmãos semana passada, a questão que, na verdade, Maria, a imagem de Maria com o filho Jesus, na verdade, isso veio lá da Babilônia, não sei se recorda, né? Que era de Semíramis, né? Que com o seu filho Tamuz. E Tamuz, como eu disse para vocês, Semíramis falou quando seu filho nasceu de Tamuz de uma forma sobrenatural, sem encontro com o homem, ela teve ele sozinha, né? Não foi fruto de uma conjunção carnal. E a Semíramis teve o seu filho Tamuz, e ela disse que Tamuz era o Nimrod, que era o seu esposo, que tinha morrido, que havia renascido agora em Tamuz, né? Então, Tamu, na verdade, era o filho dela, mas ao mesmo tempo era o esposo dela, porque era o esposo renascido no filho. E aí Tamuz é, ficou conhecido lá na frente como Baal, e Semíramis ficou conhecido lá na frente como Astarte ou Aserá, né? E também por vários outros nomes em várias culturas. Como a região babilônica se espalhou por toda a terra, quando houve o espalhamento, quando o Senhor lá na Torre de Babel espalhou os homens por toda a terra, a adoração babilônica espalhou por todas as nações e foram adquirindo nomes próprios em cada nação. Então, cada nação tinha o seu nome próprio, da deusa mãe com Deus filho, tá? Isso falamos semana passada. E a Igreja Católica, então, quando Constantino assumiu misturou a igreja, Roma, com seus muitos deuses, com a vida cristã, com o cristianismo, né? Com a igreja, ele fez essa mistura lá em Pérgamo. Então, ele assumiu, a igreja acabou assumindo todos os deuses pagãos que os romanos adoravam, que na verdade eram de nomes diferentes, mas todos vinham lá da Babilônia. Então, todas as religiões vieram da Babilônia. E estão falando semana passada para os irmãos, e nosso intuito aqui não é voltar. Então, a Igreja Católica então começou a colocar paulativamente, ao longo do tempo, eu não quis colocar datas aqui específicas para os irmãos, porque eu não quero entrar nesses mínimos detalhes, mas ela começou a estabelecer uma adoração à pessoa de Maria, e mais do que do Senhor Jesus, inclusive. E ela começou, porque todas as religiões tinham a deusa mãe com Deus filho, e a deusa mãe sempre tinha um lugar de importância, de proeminência, né? Então, por causa disso, a Igreja Católica, então, começou a colocar Maria acima do Senhor Jesus, na verdade. Então, o que eles ensinam são coisas absurdas, e nós vamos ver aqui coisas realmente absurdas mesmo. Irmãos vão entender como as coisas são absurdas. Então, eles começaram a colocar, por exemplo, aqui eu coloquei, né, adoração a Maria, a mãe é adorada mais que o filho. Isso começou lá, na verdade, na Babilônia. Quando nós vimos Semíramis, era mãe de Tamuz, era adorada muito mais do que Tamuz. Então, Semíramis ela botou como a deusa, e Tamuz era um deus. Mas se você quisesse orar a Tamuz, e Tamuz não quisesse te responder, é melhor você orar a mãe, porque a mãe pede para o filho, e o filho vai e faz o que a mãe pede. Então, essas coisas são coisas muito absurdas. Então, vamos citar, e a Igreja Católica começou a citar várias coisas em relação a Maria. Primeiro, que Maria nasceu sem pecado, tá? Isso são afirmações da Igreja Católica, tá? Nos estatutos católicos. Pode perguntar para qualquer católico se Maria tem natureza pecaminosa. Não, Maria não tem natureza pecaminosa. Se os católicos consideram os santos, que são homens que vieram essa terra como pessoas santas sem pecado, imagina então Maria, tá? Então, Maria é considerada como não tendo pecado nenhum, não tendo natureza pecaminosa. Ela é considerada também que ela teve um nascimento virginal. Ela também foi, não só ela teve Jesus que nasceu dela e ela sendo virgem, mas eles também falam que ela também nasceu por si própria virgem, entendeu? Da sua mãe. Então, umas coisas assim, absurdas. Também fala que Maria, depois que teve o Senhor Jesus, ela não teve outros filhos, ela nunca mais teve filho nenhum, isso não é bíblico. O Senhor Jesus teve vários irmãos, ou seja, Maria nunca perdeu a sua virgindade, né? Vamos dizer assim, nesse sentido. Coisas assim, realmente que não faz sentido. Outro, por exemplo, eles falam que Maria também, depois que morreu, ela ascendeu aos céus.
Assim como o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ela também ascendeu aos céus. Ela morreu e ressuscitou e foi para os céus, tá? Então, essas coisas todas que aconteceu com o Senhor Jesus, na verdade, eles tentam aplicar para Maria. Vamos ler os versículos. Eu queria que vocês lessem esse versículo. Olha como é que a Bíblia deixa bem claro todos esses erros, tá? Do catolicismo em relação a Maria. Então, vamos lá. Lucas, capítulo 11. Vamos começar a ler os versículos. Lucas 11. Então, antes, quando vocês vão abrindo aí, irmãos, Lucas 11, versículo 27 e 28, eu queria deixar bem claro para os irmãos aqui, nem precisava falar isso, nós já falamos várias vezes, né? Qual é o que a Bíblia nos ensina em relação à pessoa de Maria? O que é bíblico em relação a Maria? Primeiro, Maria teve o Senhor Jesus virgem, sim, ela concebeu o Senhor do Espírito Santo, claro, nesse sentido, né? A concepção ela está no virgem ainda. É claro que quando ela teve o Senhor nasceu, ela não teve como ser virgem mais, né? Passou pelo canal de parto ali, não tinha nem como manter a questão desse princípio, né? E depois ela teve relacionamento com o seu esposo, que é José, com certeza, ele teve outros filhos? Sim, tá? Maria tem um lugar especial, no sentido assim, ela foi uma irmã, ela foi uma serva de Deus especial? Foi, assim como Paulo foi, assim como Pedro foi, e não no mesmo nível, inclusive, né? Nós sabemos que o nível de Pedro e Paulo foi muito mais elevado que o nível de Maria em si. Mas Maria foi uma pessoa especial? Sim, foi uma serva especial. Ela precisa ser respeitada como qualquer servo de Deus deve ser respeitado? Sim, respeitado sim, tá? Assim como Paulo deve ser respeitado, Pedro. Mas cometeu erros? Claro que cometeu erros. Tinha pecado? Claro que tinha pecado. Precisava ser salvo dos seus pecados? Precisava ser salvo dos seus pecados. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, morreu também por Maria, para perdoá-la também, tá? Precisava ter o Senhor como seu Salvador e Senhor? Também, tá? E ela morreu? Morreu. Ela ressuscitou? Claro que não. Ela ascendeu aos céus? Claro que não. Vamos ver sobre isso aí. Onde ela está então hoje? Ela está no Hades, assim como todos os que morreram em Cristo estão no Hades, e ela está no paraíso, tá? Então, é esse o que a Bíblia nos ensina sobre Maria, ponto final. Agora vamos lá, Lucas capítulo 11, versículo 27. Olha que interessante. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, claro, não é Maria ou uma mulher qualquer, exclamou e disse o Senhor: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios te amamentaram. Você sabia que a Bíblia tem isso? Então, no meio da multidão, apareceu, se eu te acabar de falar, tinha uma mulher na minha multidão, ficou tão maravilhada com o que o Senhor falou, né? Que ela pegou e falou assim: Bem-aventurada aquela que te concebeu. Está falando de Maria. Ela não sabia quem era Maria, mas ela ficou tão impressionada com o Senhor que falou bem da mãe. E os seios te amamentaram. A Igreja Católica ela enfatiza muito essa questão dos seios, né? A questão muito de Maria, tal, né? Mas olha a resposta do Senhor. Ele, porém, o Senhor respondeu. Tá vendo, irmãos? Isso que eu quero deixar bem claro para os irmãos. O Senhor não deixa passar ileso esse tipo de situação. Se houver, a Bíblia deixa bem claro aqui o que aconteceu esse episódio, porque o Senhor sabia que muitos anos depois, porque o Senhor sabe todas as coisas, haveria esse desvio maligno da Igreja Católica para adorar uma mulher, tá? A mãe dele, a mãe do Senhor, homem, tá? Então, o Senhor já e esse episódio aconteceu na época do Senhor, quando o Senhor estava nessa terra, justamente para nos ensinar, para que não houvesse esses erros, né? Olha o que o Senhor respondeu. Porém, respondeu: Antes, bem-aventurados. Olha, a mulher falou bem-aventurada, falou da mãe do Senhor Jesus. Aí o Senhor botou no plural. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, bem-aventurada não é Maria. Claro que ela não deixa de ser bem-aventurada, mas assim, ela não é. Não, bem-aventurada quer dizer alegre, feliz, abençoado. Bem-aventurada alegre não é Maria. Bem-aventurada alegre são todas as pessoas, homens e mulheres, ao longo de todos esses séculos, incluindo eu e você, esperamos que sejamos abençoados, que nós são aqueles que ouvem a palavra de Deus e pronto, final. Irmãos, se nós ouvirmos a palavra de Deus, somos bem-aventurados? Não! Somos bem-aventurados se ouvirmos a palavra de Deus e aguardarmos, tá? Ouvir a palavra de Deus não nos faz felizes.
Bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado. Somente ouvir a palavra de Deus nos faz abençoados e felizes? Não! O que nos faz abençoados e felizes, que o Senhor nos ensinou, é ouvir e praticar e guardar. Guardar quer dizer, guardar aqui não é guardar na mente, é guardar de praticar. Amados irmãos, quanto nós precisamos praticar a palavra de Deus. Isso é fundamental, tá? Então, olha como é interessante isso, né? Vamos lá para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. No Evangelho de Lucas, né? Capítulo 1 fala assim, versículo 27, 47, quer dizer. Os católicos falam, né? A adoração a Maria é tão grande que eles falam, e é superior ao Senhor Jesus, inclusive. A mãe é muito mais importante que o filho, isso vem dos babilônios. Todas as religiões do mundo que se originou na Babilônia, todos adoram mais a mãe do que o filho. Então, se você olha, irmãos, tem alguém aberto o áudio, irmãos, o áudio. Por favor, irmãos, cuidado com o seu áudio. Ah, tá, desculpa. Vê aqui se o teu áudio está aberto e desliga. Já desliguei, já, irmão. Pode deixar. Já desliguei. Vamos lá, voltando para a tela aqui. Então, irmãos, se você ler Lucas, então os católicos eles pregam que Maria não tinha pecado, que Maria não precisava ser salva. Isso é verdade? Não é. Olha o que Maria falou aqui em Lucas capítulo 1 fala o cântico de Maria, da própria Maria. Olha o que ela mesma fala. Vamos ler. Versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Que Senhor que ela está falando aqui? Está falando do Senhor Jesus. Ela tinha acabado, não é, de saber, ela tinha acabado de saber, né, que ela seria mãe do Senhor Jesus. Então ela orou, ela pegou e falou assim: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Deus, meu Salvador. Quando Maria disse que Deus era o Salvador dela, isso quer dizer que ela precisava ser salva. Se você tem um Salvador, obviamente é porque você precisa ser salvo. Então, quando ela disse que Deus era o salvador dela, ela estava querendo dizer que ela era uma pecadora, assim como eu e você, e que ela precisava também de um salvador, assim como eu e você e todos os homens. Então, Deus precisava ser o salvador dela. Isso é clara, prova categórica, claríssima, que Maria tinha pecado, natureza pecaminosa, precisava ser salva. Isso é óbvio que ela tinha, né, irmãos? Isso aí foi uma mentira criada pela Igreja Católica e a Bíblia não sustenta. Então, é a mistura babilônica, né? A mistura do Jezabel. Vamos para Mateus capítulo 12 agora. Mateus 12. Mateus 12, versículo 46. Vamos ver alguns ensinamentos. A Igreja Católica fala errôneos sobre Maria, né? 12, 46 fala assim. Olha que episódio interessante também. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos, Maria já tinha outros filhos, tá? Os irmãos do Senhor. O próprio Tiago, que escreveu a Epístola de Tiago na Bíblia, era irmão do Senhor Jesus. Irmão na carne, tá? Claro, era irmão só por parte de Maria, porque o Senhor, ele era filho de Maria com o Espírito Santo. E já Tiago era filho de Maria com José, não é? Todos os outros irmãos do Senhor eram irmãos por parte de Maria e José. Mas o Senhor era só por parte de Maria. Então, eles tinham a mesma mãe, mas não o mesmo pai. Então, e esse pai biológico, estou me referindo, né? E esse sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Aí, abrindo um parênteses aqui, entre aspas. Uma vez eu vi um padre explicando sobre isso,
E ele pegou para tentar provar que Maria não teve outros filhos depois do Senhor Jesus, só teve o Senhor Jesus, não teve outros filhos. Ele pega e fala que esses irmãos aqui, nessa parte aqui, não são irmãos biológicos, são irmãos espirituais. É igual eu falar assim para a Aninha, a Aninha é minha irmã, falar para o Natal, Natal é meu irmão. Então, ele aplicou dessa maneira, mas isso é totalmente um desvirtuamento da palavra de Deus, né, irmãos? É até infantil. Não preciso nem entrar numa explicação dessa, não é verdade, irmão? O Senhor nem tinha morrido e ressuscitado, não é? O Senhor, ou seja, o Senhor nem tinha entrado dentro dos seus discípulos ainda, como espírito, para gerar irmãos. Até esse presente momento aqui, o Senhor Jesus, ele ainda era considerado o filho unigênito de Deus. Ele só foi considerado depois o filho primogênito, o primeiro filho, depois que ele morreu e ressuscitou. Que aí ele gerou vários frutos para o Pai, né? Que somos nós. E aí a resposta do Senhor foi assim, versículo 48. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Tá vendo, irmão? O Senhor nunca deixava passar. Por isso, irmãos, que eu não estou aqui deixando passar essa questão. Nós precisamos tocar nesses pontos, tá? Então vamos lá. Porém, respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendeu a mão para os discípulos e disse: Discípulos, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Senhor Jesus. É tão claro isso, né, irmãos? Nós queremos ser verdadeiramente irmãos do Senhor? Não, claro, aqui os irmãos eram irmãos biológicos do Senhor, mas eu estava querendo dizer o seguinte, para aquela pessoa que veio dar o aviso, que o que importava para o Senhor não era sua mãe biológica, nem seus irmãos biológicos. O que importava para o Senhor é todo aquele que faz a vontade de Deus, tá? Do Pai Celestial. Por que do meu Pai Celestial? Porque quando nós fazemos a vontade do Pai Celestial é porque nós nascemos do Pai. Veja que o Senhor usou a expressão meu Pai, não usou meu Deus, não Deus, mas Pai. Olha que ele fala no versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade não é de meu Deus, é a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Por quê? Todo aquele que fizer a vontade do Pai é porque nasceu de novo. É impossível alguém fazer a vontade do Pai sem nascer de novo. Impossível. Ele não tem capacidade. Se alguém faz a vontade do Pai, é porque, obviamente, com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, ele é o Filho de Deus, ele nasceu do Pai. João capítulo 1 fala que todo aquele que crê no Senhor Jesus, que recebeu o Senhor, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Uma vez que você nasce de Deus, você torna-se um filho de Deus. E ao tornar-se um filho de Deus, Deus agora é o seu pai. E ao tornar-se filho do pai, tem a natureza do pai. E por ter a natureza do pai, então consegue, por causa dessa natureza que está agindo nele, consegue fazer a vontade do pai. E aí, se é filho do pai, então ele é irmão do Senhor Jesus. Ele é irmão do Senhor. Por isso, o Senhor agora, ao ressuscitar, tornou-se o primeiro filho de Deus, o primogênito, porque agora tem muitos outros filhos. Porque vários nasceram do Pai, nasceram de Deus por causa do Senhor Jesus. Entenderam, irmãos, o ponto, tá? Agora vamos para Lucas capítulo 1. Lucas 1. Olha essa expressão, tá? Lucas 1. Lucas capítulo 1. Capítulo 1 fala assim, ó. 28. Quer ver? Na verdade, não é 28 não, tá? Eu não estou errado, irmãos. É 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 42. Olha essa expressão. Você sabe, vamos ler o versículo 39. Lucas 1, 39, para vocês entenderem o contexto. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Lembre-se, Isabel era prima de Maria, tá? Então, saudou Isabel. Isabel era a mãe de João Batista, esposa de Zacarias.
Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Aí olha que Isabel exclamou, né, em alta voz para Maria, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Então, o que é que acontece? A Maria, ao saudar Isabel, né, o ventre, João Batista estava no ventre de Isabel, estremeceu. E aí ela sentiu João Batista, que estava no seu ventre, né, estava na sua barriga, sendo gerado, sentindo estremecer, e ela exclamou se encheu do Espírito Santo e falou isso para o Senhor Jesus. Aliás, para Maria e para o Senhor Jesus também. Porque falou assim: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então, aí os católicos pegaram essa expressão aqui de Isabel e transformaram que não era para ser feito isso. A Bíblia nunca ensinou a fazer isso. Transformou nisso na oração de Maria, né? Vocês sabem, né? Ave Maria, cheia de graça, bendito és entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, eles pegaram isso aqui e transformaram numa oração. Maria era uma mulher abençoada em todas as mulheres? É claro que sim. Pensa, irmãos. O Senhor escolheu dentre todas as mulheres que havia em Israel naquela época, havia muitas e muitas e muitas mulheres em Israel. Dentre todas as mulheres um dia, sabia que as mulheres de Israel, elas sonhavam um dia serem a mãe do Messias. Até que Maria fosse escolhida, ninguém sabia exatamente quem seria, dentre as mulheres de Israel, que Deus escolheu um dia para ser a mulher que ia trazer o Messias. Então, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele era o escolhido entre as mulheres. Ele era o desejado, a palavra que a Bíblia usa é o desejado entre as mulheres. Desejado que no seguinte sentido, todos sonhavam: puxa, será que eu vou ser abençoada para gerar o Messias que vai vir? Aí a outra pensava: não, será que sou eu? A outra mulher: será que sou eu? Então todas tinham esse desejo santo, maravilhoso. O Senhor era muito desejante entre as mulheres, nesse sentido, de quem seria a mãe do Messias. Então, quando Maria foi a escolhida, ela realmente foi muito abençoada entre todas as mulheres daquela época, das mulheres de Israel. Por isso ela era bendita quer dizer, abençoada, bendizida, bem falada entre todas as mulheres. E o fruto dela, que era o Senhor, também era abençoado. Ela era abençoada e o Senhor era abençoado. Ela foi muito abençoada? Foi. Por isso ela realmente foi muito abençoada pelo Senhor. Agora, o ponto é, o fato dela ter sido abençoada em todas as mulheres, isso dá margem para que ela seja adorada, isso dá ponto de partida e autorização para que as pessoas, os cristãos, a Igreja Católica, pegue Maria e eleve ela no padrão de ser adorada? Isso, só por causa dessa frase, que ela é bendita entre tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, só por isso ela deve ser adorada? Óbvio que não. Na verdade, essa expressão, bendita és tu entre as mulheres, isso já tinha acontecido lá no Velho Testamento, em outro episódio com outra pessoa. Quer ver? Vamos ler lá, Juízes, capítulo 5, versículo 24. Olha lá que interessante. Há muitos e muitos, muito mais que 2.000 anos antes, muito mais, tá? Aconteceu um episódio semelhante lá em Juízes. Juízes capítulo 5, tá? Inclusive aqui, no Juízes capítulo 5, é o Cântico de Débora. Lembra de Débora, a juíza Débora, a famosa juíza Débora? Então, Débora, no cântico dela, olha o que ela falou no versículo 24. Ela falou assim: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. A própria Débora já havia, no seu cântico, falado uma expressão semelhante. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Heber, o caneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Ora, se essa frase está lá no Novo Testamento, autoriza, e claro que não, né, irmão? Essas coisas são muito até infantis aqui, tá? Eu ainda acho que todas essas explicações aqui, de certa forma,
é até desnecessário, porque é claro que não autoriza. Mas se essa frase específica que Isabel falou para Maria, lá em Lucas capítulo 1, fato de chamar ela bendita entre as mulheres, autoriza a adoração, então, muito antes disso, já era para ter adorado Jael, né? Mulher do Heber, o queneu, porque Débora falou que ela era bendita em todas as mulheres naquela época do povo de Israel. Então, irmãos, claro que não, tá? Essa expressão não autoriza isso. Então, agora vamos para João capítulo 3. João 3, versículo 13. Bom, os católicos, eles ensinam que Maria, depois que ela morreu, ela ressuscitou e ela ascendeu aos céus, tá? Ela ascendeu aos céus. Assim como o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ela também ascendeu aos céus. Isso é uma heresia, isso é um absurdo, tá? Olha aqui para João capítulo 3, versículo 13. Olha o que o próprio Senhor Jesus falou em João 3, 13. Vamos ler lá. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. A única pessoa que, ao morrer, ressuscitar, ascender ao céu e está do lado de Deus Pai é o Senhor Jesus. Mais ninguém, tá? É o que o próprio fala. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O único que ascendeu ao céu é o Senhor. Na verdade, isso aqui é muito claro, né, irmãos? Nós falamos para os irmãos várias vezes também. Nenhum cristão, ao morrer, vai para o céu. Isso não é bíblico, tá? O Senhor nos ensina que, claramente a palavra de Deus nos ensina que todo cristão, quando morre, ele não vai para o céu, ao contrário, vai para o centro da terra. Ele vai para o Hades, que está no centro da terra. E lá no Hades tem duas partes. Tem a parte boa, que é chamada paraíso, ou seja, Abraão, o qual estão todos os que creem no Senhor, todos os servos de Deus, servos e servos que já morreram. E existe a parte ruim do Hades, chamada lugar de tormento, ou inferno propriamente dito, que estão todos os incrédulos que morreram até agora. Então, se hoje um crente morre, ele não vai para o céu, ele vai para o Hades, para o lugar paraíso, para o ser de Abraão. E se o incrédulo hoje morre, ele não vai para o inferno também, inferno assim, o lago de fogo. Não, ele vai para o Hades, para a parte ruim do Hades, que é o lugar de tormento, ou assim chamado inferno, tá? Mas não foi para o lago de fogo ainda. Então o lago de fogo está vazio por enquanto. E o céu, por enquanto, o céu só tem Deus Pai e Cristo sentado à direita e os anjos. Tá bom, irmão? Então nenhuma pessoa subiu ao céu, tá? Outra coisa que os católicos ensinam é que é absurdo. Eles pegam, lá em Atos capítulo 1, vocês se recordam? Vamos ler lá. Atos capítulo 1. Os católicos falam que Maria estava em todos os episódios importantes que aconteceram com o Senhor, com a igreja. Então eles botam ela num patamar bem alto, né? Claro que Maria estava nesses episódios iniciais, sim, estava, mas não que ela fosse figura central. Claro que diz. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando o Senhor foi crucificado, Maria estava ali na frente da cruz? Estava. Os discípulos todos, menos João, haviam se dispersado. Só João e Maria estavam ali, né? João, Maria, eu acho, se eu não me engano, também Maria Madalena, posso estar equivocado, de cabeça aqui estou falando, mas ela estava ali na frente do Senhor na cruz. Quando o Senhor também, ali em Pentecostes, quando os discípulos estavam orando ali, até que o Espírito Santo descesse sobre eles, Maria estava junto? Estava, tá? Então, quando a igreja ela foi receber a descida do Espírito Santo, né? Ela foi batizada exteriormente pelo Espírito, a Maria estava presente? Estava. Mas ela não era o ponto central. Nunca foi. Então, vamos ler lá em Atos capítulo 1, por exemplo. Bom, do versículo 6 em diante, o Senhor ascendeu aos céus. E os discípulos estavam todos olhando para o Senhor, fitados seus olhos para o Senhor, tá? Aí, no versículo 12, depois que o Senhor ascendeu aos céus, olha o versículo 10, vamos ler lá. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu,
sairá do mesmo modo, virá do mesmo modo que o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O cenáculo era um quartinho, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Ou seja, a Bíblia cita primeiro todos os discípulos. Aí depois vai falar dos outros. Ó. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Maria foi citada em penúltimo lugar e os irmãos do Senhor da carne, irmãos biológicos, também em último lugar. Tá? E aí, vocês sabem, desce o Espírito. Mas aí os católicos, eles colocam que eles pegam esse versículo, só porque que Maria estava junto com eles ali, falam que Maria foi o centro do Pentecostes. Quando desceu o Espírito, desceu a pomba como Espírito em cima de Maria. Olha essa imagem aqui, olha para a tela agora, a imagem. Essa imagem aqui eu tirei de um site católico, tá? Eles chamam Academia Marial, Academia de Maria, que segue Maria. Aí eles botam aqui, ó, os discípulos, que é uma ilustração, tá? Que fizeram o catolicismo do Pentecostes, né? Aí tá uma ilustração dos discípulos orando, desce aqui, desce o Espírito como fogo, olha o fogo aqui, ó. E aí o Espírito como pomba está em cima de quem? Maria. E Maria está no centro de todos, ó. Tá todos os discípulos de lado e Maria no centro. Irmãos, a única pessoa em toda a Bíblia, no Novo Testamento, em toda a Bíblia, que fala que o Espírito desceu como uma pomba, não é que o Espírito não é que o Espírito não é que era uma pomba física, não. O Espírito desceu como se fosse uma pomba, foi sobre o Senhor Jesus. Mais ninguém, a Bíblia cita isso. E aqui fala que desceu sobre Maria. Olha a imagem aqui. E aqui eles falam, né? De Maria e tal, ela está sempre presente em momentos importantes da vida eclesial, da vida da igreja. Aqui, eu tô olhando para você, tô com o mouse aqui, ó, do site católico. Então, e ocupa neles um papel importante, eles falaram aqui. Tá vendo, irmãos, como é um absurdo isso, tá? Mas vamos para o próximo slide. Então, eu quis mostrar nesse slide aqui as distorções que os católicos fazem em relação a Maria. Agora, vamos voltar para o próximo, vamos para o slide anterior. Agora, vamos falar de uma coisa interessante que os católicos falam. Olha como é interessante isso. Presta atenção, olha para a tela agora. Vocês vão ficar abismados com essas coisas. Aí, você sabe que a Igreja Católica ela tem o que ela chama de terço, tá? Terço é isso aqui, ó. Vocês conhecem terço, né? Não preciso mostrar. Esse aqui é um terço, tá? Qual a diferença entre o terço e o rosário? É a mesma coisa? Não necessariamente, tá? Terço é esse colar aqui com contas, tá? Essas bolinhas chamadas de contas. Por que chamam de contas? Porque é para você contar, tá? Te ajudar a contar. Por isso chamam contas, tá? Então, o terço, o rosário, o que é rosário? Rosário é quando você ora o terço 5 vezes praticamente, tá? Estou falando assim, sem muito detalhe, porque eu não sou especialista nisso, não, tá? Eu não quero entrar também nessas coisas, então não vou ficar tocando nesse ponto com detalhe. Mas o terço, os católicos oram, rezam o terço, os que são fervorosos, né, rezam o terço de segunda a sábado, e ao fazer isso, rezam esse texto 5 vezes. Ao rezar o texto 5 vezes, então, eles rezaram o rosário. O rosário é o texto 5 vezes, tá? Agora, quando você olha para o terço, você vai entender como os católicos botam muito superior ao Senhor Jesus ou a qualquer ou a Deus Pai. Tá? Olha o nível absurdo. Essas fotos que vocês estão vendo aqui, eu tirei, foi do site mesmo. Se der um Google, você vai ver isso aqui. Essa imagem aqui do lado, vocês já viram vários carros católicos, tá vendo? É o terço, quem está no centro do terço? Maria. E tem uma áurea em cima, ó. Daqui a pouco vamos falar sobre essas áureas também. Olha aqui, ó. Olha essa outra imagem, tá? Ó, olha o centro todo do terço, é Maria, tá? Na verdade, o que são essas contas aqui? Essas contas, essas bolinhas? Ó, como é que funciona. Primeiro tem a cruz, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tal. Aí você reza um Pai Nosso. Aí você Pai Nosso está no céu. Aí depois você reza 3 Marias. Ave Maria, cheia de graça. Depois um Glória ao Pai. Depois reza um Pai Nosso de novo. Depois um Salve Rainha.
Olha como Maria, só no final, como Maria é rainha, né? Aí tudo isso aqui, ó, cada uma dessas contas é uma Ave Maria. Aí depois de rezar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 Ave Marias, aí você reza um Pai Nosso. Depois mais 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Depois 10 Ave Marias e um Pai Nosso. 10 Ave Marias, um Pai Nosso. 10 Ave Marias e um grande Salve Rainha. Aí pergunta, quantos Pai Nossos você orou e quantas Ave Marias você rezou? Muito mais. Ou seja, os católicos rezam 9 vezes mais para Maria do que o Pai Nosso. Também não é para ser rezado o Pai Nosso, mas só para ilustrar para vocês como Maria ela é o centro do catolicismo. A Jezabel é o centro, tá? Então, olha o princípio aqui, ó. E outra coisa, eles chamam, cada dessas coisas eles chamam de mistério. Então, tem o primeiro mistério, tem o primeiro mistério aqui, aí vem o segundo mistério, o terceiro mistério, o quarto mistério, o quinto mistério. Esses mistérios aqui são, que eles chamam de mistério, os católicos, são parte da vida do Senhor Jesus. Então, seu nascimento, seu viver terreno, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, eles chamam de mistério. Por que eles usam as palavras mistério? Porque a Igreja Católica é a religião dos mistérios, tá? E é interessantíssimo isso. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 17, que fala a Grande Babilônia, olha o que fala lá. Quer ver? Vou ler para vocês aqui, ó. Apocalipse 17, versículo 5, fala assim: na sua fronte, na mulher, ó o versículo 4. Apocalipse 17, 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Essa mulher representa a Igreja Católica, tá? Ou Jezabel. Vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério. Dois pontos. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então, aqui a grande meretriz, de Apocalipse 17, ela tem algo escrito na sua fronte, na sua testa, que é um mistério. Ela é caracterizada por mistério. E você pode ver que até esse mistério começou, na verdade, lá na Babilônia, tá? Por isso é uma grande Babilônia, começou lá na Babilônia, mas que é representado hoje pela Igreja Católica. Olha, tanto que eles gostam da palavra mistério. Eles amam mistério, 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 mistério. Eles amam isso, tá? Então, aí, ou seja, alguém fez um dia uma conta, tá? Essa conta é uma conta por cima, tá? Eles pegaram assim o que um católico tem por obrigação de fazer dentro do catolicismo, um católico praticante fervoroso, que é rezar o terço todos os dias, completar o rosário no final do sábado a hora do Ângeles, que eles oram tal, tal, tal. Fizeram a conta baseado no número de católicos que tem para o mundo, mais ou menos, né? Chegaram à conclusão, isso aqui é uma conta só de interesse, que não tem importância, não. Mas é muito interessante essa conta. É uma conta, talvez, não muito certinha, não é? É uma conta empírica que a gente fala, que não é uma coisa muito precisa, mas chegaram à conta que mais ou menos a Maria, vamos dizer assim, recebe mais ou menos. Vou botar para vocês aqui, quer ver? Ó? Olha que interessante isso aqui. Eu achei isso interessantíssimo, né? Quer ver? Ó, cada dia católicos no mundo inteiro recitam a Ave Maria, o Rosário, o Ângelus, as litânias da Bendita Virgem e outras rezas semelhantes. Multiplicando o número dessas orações vezes o número de católicos que as recitam cada dia, alguém tem calculado que Maria teria que escutar 46.296 petições por segundo. Ou seja, Maria tinha que ouvir quase 46.500 petições a cada segundo. Você acha que ela consegue? É claro que Maria nem ouve isso, né? Maria tá lá no Hades. Nem isso ela ouve. Mas é impossível, irmãos. Mas isso é para vocês verem como a adoração é muito grande. Ou como os católicos repetem muito Maria. Agora é interessante a deusa Diana. Lembra a deusa Diana lá dos Efésios, em Atos 9? E, na verdade, Maria, ela é simbolizada, na verdade, Maria é a deusa Diana, que quando a deusa Diana, chamada Diana, né, pelos gregos, né, e os romanos têm ela por outro nome, Artemises, né, os romanos chamavam a deusa Diana de Artemises, e os gregos chamavam de Diana.
Quando Constantino uniu a igreja com o Estado, com o Império Romano, essa deusa foi transformada em Maria, tá? Agora vamos lá em Atos 19. Atos 19, o que aconteceu lá? É muito comum no paganismo fazer orações repetitivas às deusas, né? Então, vamos lá, Atos 19, 34. Olha o que aconteceu. Esse episódio, depois vocês podem ler na Bíblia direitinho. Atos 19, 34 fala assim: quando, porém, reconheceram que ele era judeu, ele aqui, não é? Está contando a história do tumulto que teve lá, tá? Eu não vou entrar em pormenor, depois vocês podem ler. Quando reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Eu já demonstrei para vocês na reunião passada Diana dos Efésios, como é que era essa Diana aí, tá? Se vocês quiserem lembrar, essa aqui, ó. Vou voltar um pouquinho para você ver. Olha aqui a Diana. Essa aqui é a Diana dos Efésios. Olha a imagem aqui. Ela tinha vários seios. A deusa Diana tinha a Torre de Babel aqui no seu colar. Essa era a deusa dos Efésios, tá? Então, eles, eles repetiram grande é a Diana dos Efésios por 2 horas, ou seja, eles repetiam. Esse ato de repetir é o ato que os católicos fazem em relação a Maria. Quantas vezes oram para Maria? Infinitamente mais do que faz até o Pai Nosso, tá? Então, e interessante, esse culto a Maria, que eu esqueci de mostrar para vocês na reunião passada. O culto a Maria só foi ratificado, só foi realmente confirmado no Concílio de Éfeso, no ano de 431. Então, no ano 431, teve um concílio na cidade de Éfeso, concílio da época da igreja em Pérgamo ainda, tá? Quando Constantino tinha unido a igreja com o Estado. Alguns anos depois, houve um concílio em Éfeso, e nesse concílio que eles então decidiram que Maria agora deveria ser adorada, a mãe de Jesus. Agora, é muito interessante que esse concílio foi feito em Éfeso. E na cidade de Éfeso era a cidade onde eles adoravam a deusa Diana. Olha que coincidência, né? Muito coincidente isso. Agora vamos lá. Voltando aqui. Olhem para a tela, tá? Agora vamos para Mateus capítulo 6. O que o Senhor nos ensinou? É repetições? Mateus 6, vamos ler lá. Capítulo 6. Não sabe que não é, mas eu estou mostrando para os irmãos para ficar mais claro. Mateus 6, versículo 5. Eu falo assim, ó. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para ser visto dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Você está orando para o pai. Quando você ora para o pai, quando você conversa com seu pai, você repete, você faz orações mecânicas repetitivas. Papai, eu te amo. Papai, seja bendito. Papai, tu és o criador do Gustavo. Papai João Carlos, você foi aquele que lutou a vida inteira para que seu filho um dia pudesse fazer faculdade. Papai João Carlos. Não, você fala assim? Não, você não fala assim, irmãos. Em relação à palavra de Deus, é a mesma coisa, isso é óbvio. Quando nós oramos ao Senhor, nós abramos todo o nosso coração, não é uma questão de repetição, nem de palavras bonitas, mas é de abrir o coração, e em secreto é você, o Senhor. É a palavra que você quiser, fala, Senhor, estou com dificuldade, Senhor, nem sei o que dizer, Senhor, puxa, estou aqui diante do Senhor, Senhor, eu me sinto até envergonhado, mas teu sangue me cobre, Senhor, eu preciso da tua presença. O Senhor fala comigo, Senhor, o Senhor está acontecendo na minha família, é assim que a gente fala, não é verdade? É uma maneira tão espontânea. Mas vamos continuar, versículo 7. E orando, o Senhor está nos ensinando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Isso já era prática dos gentios, dos povos pagãos. Os povos pagãos gentios, eles já faziam vãs repetições. O Senhor fala, não faça isso. Não faça que nem os católicos fazem aqui, ó, pegar o rosário e repetindo. Uma, duas, três, o texto, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, tá? 10 Ave Marias aqui, depois mais 10 Ave Marias, depois mais 10, mais 10, mais 10, dá uma, duas, três, quatro, cinco, 50 Ave Marias.
Por isso que chama terço, tá? Não sei se vocês sabem terço. Terço quer dizer um terço. É porque os católicos deveriam orar, na verdade, eles deveriam orar o terço no mínimo 3 vezes, tá? Ou seja, o rosário era o terço orado 3 vezes. Então, 3 vezes 50 dá 150. Então, um terço é 50, metade, um terço disso, que é 50, tá? Então, o rosário, o terço seria, um terço do rosário. Então, orou uma vez, deu um, orou duas, orou três, deu três, aí deu Rosário, tá? 150 dividido por 3 dá 3, é um terço, tá? Só que aí o Papa João Paulo II acrescentou acrescentou mais 50 orações, ou seja, mais um terço do dia, aí virou 200 orações, tá? Então, os católicos oram 4 vezes, 4 ou 5 vezes, alguma coisa assim, tá? O terço. Então, não é para ter vãs repetições, irmãos. Não é para ter vãs repetições. Versículo 7 fala: E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não vos assemelheis, pois, a eles. Mateus 6:8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidade antes que lhe peçais. Não é uma questão de repetição, é uma questão de abrir o coração, tá? Aí a pergunta é, agora olha para a tela, é muito interessante. Você acha que o rosário, o terço, é algo que veio só que os católicos inventaram? Não. O terço já era algo usado há muitos séculos antes por várias religiões. Você sabia disso? Por várias religiões, tá? Ou seja, o catolicismo, ele pegou até esse terço das religiões pagãs. Quer ver? Olha essa imagem do lado aqui que eu tô com a setinha. Isso aqui, ó, dá um Google, vai lá no Amazon para você ver. Na Amazon, joga lá terço dos muçulmanos. Isso aqui, ó. Isso aqui é um terço tirado lá da Amazon que vende, ó. Tem que terço muçulmano. Isso aqui é o terço que os muçulmanos usam para orar, as orações para Maomé, tá? Olha como parece com o terço aqui, chama terço muçulmano, ou maometano, tá? Seguidor de Maomé, os muçulmanos. Cada uma dessas contas aqui, dessas bolinhas, tem um símbolo do islamismo, ó, tá? Que é a lua com a estrela, que é o símbolo islâmico, da lua com a estrela. Se você for lá na bandeira da Turquia, que é um país islâmico, tem lá a lua com a estrela, tá? Esse aqui é um terço que os muçulmanos usam para repetir suas orações, para repetições de orações para Maomé. E não é só os muçulmanos, não. Esse aqui, ó, é um texto dos budistas, tá? Aqui, ó, rosário budista, ou terço budista. Aqui, ó, o terço no pescoço de Buda. Isso aqui tá lá no Google, também na Amazon. Vai lá, procura lá. Quero comprar um rosário budista, um texto budista. Vai lá, vai aparecer lá, ó. Isso aqui é usado também pelos budistas. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tá bom? Vamos para o próximo. Olha as misturas todas. Vou mostrar para vocês as misturas. Agora vamos falar sobre outra mistura aqui. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido sobre os santos. Agora vamos falar os santos do catolicismo. A Igreja Católica ensina que as pessoas deveriam orar, os cristãos deveriam orar para os santos. São homens que já morreram, que eram santos, tá? Ou seja, por que orar para os santos? Porque são pessoas especiais, isso é um conceito católico, que têm poderes sobrenaturais e que eles podem fazer algo por você que você não pode sozinho. Você não consegue sozinho, tá? Ou seja, se você orar, você não pode orar direto para o Senhor Jesus, não. Você tem que orar ou para Maria, que ela pede para o filho, ou ora para o santo, que o santo vai lá e fala com o Senhor Jesus. Então, várias pessoas que já morreram foram até homens, até irmãos do passado, por exemplo, o grande servo de Deus como Paulo. Paulo virou um santo, virou São Paulo. Pedro virou um santo, São Pedro. André virou um santo, Santo André. Né? João Batista virou santo, né? A festa de João Batista, São João Batista. Até homens do passado especiais eram santos. Mas o que a Bíblia fala que são santos? Santos são todos os filhos de Deus que estão vivos. Então, se você quiser ter comunhão com o santo, tem que estar vivo, tá? Ou seja, é ter comunhão com o irmão. Se eu tiver comunhão com você, meu irmão, estou tendo comunhão com o santo, com a santa. Se eu tiver comunhão com a Cíntia, minha irmã, estou tendo comunhão com a santa, ter comunhão com a minha esposa, Renata, estou comunhão com a santa. A Bíblia chama os filhos de Deus, os crentes de santos. Nós somos os santos. Lá, como fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, né? Nós somos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Agora, o catolicismo ensina você a orar para pessoas que já morreram. E isso, na verdade, irmãos, é uma forma de espiritismo. Quem faz isso são os espíritas. Já para pensar nisso?
O espiritismo que ensina isso, o espiritismo que ensina você orar para pessoas que morreram, tá? Então, para que elas venham te ajudar, para que elas venham falar com você. Orar por pessoas que já morreram, os santos que os deletadores falam, isso é espiritismo. Isso é altamente contrário à palavra de Deus. Isso é proibido na palavra de Deus. O Senhor é totalmente contra isso, tá? Vamos ler lá em Isaías. Olha só, Isaías capítulo 8. Orar para o morto? Isaías capítulo 8. Qual a diferença entre esse espiritismo? Nenhum. Isaías capítulo 8. Olha o que fala lá. Olha o que o Senhor fala. Versículo 19 e 20. Fala assim. Quando vos disserem, consultai os necromantes. Necromantes são aquelas pessoas que elas vão consultar os mortos. Necromantes são as pessoas que falam com os mortos, tá? Consultai os necromantes, os adivinhos, que chiureiam e murmuram. Acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, eu quero orar a minha filha no caso. Então, a minha filha é viva. Ela não consegue casar. Estou preocupado com ela, vai virar titia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar para o santo casamenteiro, acho que é Santo Antônio, né? Que já morreu, para que Santo Antônio interceda. Então, eu estou orando ao morto Santo Antônio em favor do vivo, tá? Que é minha filha. Para que ele interceda e que arrume um esposo para minha filha, para não vai ficando com a titia. Irmãos, isso é consultar os mortos, tá? Olha o 20. A lei e ao testemunho. Você vai consultar os mortos? Não, consulte a lei, consulte o testemunho, consulte a palavra de Deus, tá? Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, tá? Então, não podemos nunca consultar os mortos, tá? Isso é maligno. Vamos para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14. Fala assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, dos povos que estavam na terra de Canaã. Quando o povo saiu da terra de Canaã, havia vários povos lá, havia os Jebuseus, Heteus, Amorreus, etc. E eles tinham seus deuses, que todos eles vieram lá na Babilônia, de Semíramis e Itabus, tá? E Nimrod. Então, aí você está falando assim, não aprenda com eles, não misture, não haja mistura, tá? Vamos continuar. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Eles faziam isso. Eles pegavam o filho e a filha e queimavam para os deuses. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante que fale com os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, que fazem prognósticos, e os adivinhos, e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Você sabia? Olha aqui para a tela. Você sabia que chegaram à conclusão, depois dos estudos, que o sistema babilônico, que lá na Babilônia, sabe quantos deuses eles tinham? Deus e Deus? Mais de 5.000. Os babilônicos criaram deuses para tudo quanto é coisa. Deus para chuva, Deus para o sol, Deus para casar, Deus para o dia tal, Deus para outro dia. Tinha Deus para tudo quanto é coisa, irmãos. E que aí, como o sistema babilônico, a Babilônia espalhou por todas as terras, as nações todas começaram a criar vários deuses. Por exemplo, Roma tinha vários deuses. Eu citei só alguns aqui. Nike, a deus Nike, era a deusa Vitória, tá? Por isso que veio o tênis Nike, tá? Nike é Nike, a deusa Vitória. Ceres era a deus do milho, do trigo, tá? Por isso que vem cereal, tá? A cidade de Ceres, em Goiás, por exemplo, é porque ela produz muitos cereais, tá? É uma cidade agrícola. Então, Ceres era o deus que abençoava a produção do milho. Janus era aquele que abençoava os portões. Minerva era a que abençoava as artes manuais, sabedoria, os músicos. Vênus era a deusa do amor sexual, do sexo.
Mercúrio era o deus dos oradores que falavam bem, tá? E aconteceu por isso que chamaram Paulo de Mercúrio, tá vendo? Olha lá, em Atos capítulo 14. Isso aqui é dos romanos, ó. Atos 14. Olha que interessante, ó. Quando Paulo estava em Listra, Paulo, olha lá, em Atos 14, vamos ler, olha que Paulo e Barnabé, olha o que aconteceu. Atos 14, no versículo 11 e 12. Vamos ler no versículo 8, olha que interessante. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, as multidões de Listra, seguiam os deuses romanos, né? Viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses no plural, porque tinha vários, né? Em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter, que era um deus dos romanos, e a Paulo, Mercúrio. Por que chamaram Paulo de Mercúrio? Porque Mercúrio é o deus dos oradores, falavam bem. Olha o que falaram aqui de Paulo. Ó. Por que chamaram Paulo de Mercúrio? Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, chamaram Barnabé de quê? De Júpiter. E chamaram Paulo de Mercúrio, porque Paulo falava bem, era o portador da palavra, e Mercúrio é o deus dos oradores. Ao 3, o sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões, sacrificar para Júpiter e para Paulo. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Não existe santos, pessoas especiais, pessoas que têm poderes acima de nós, acima dos outros. Nós somos todos iguais aqui a vocês. E vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então, vamos continuar. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios aos santos. Aí a irmã Miraci me perguntou essa reunião. Irmão, Gustavo, me fala sobre essas comidas sacrificadas aos ídolos. Queria sacrificar a Paula aqui e a Barnabé. Os católicos fazem as festas, né? As festas aos santos. É claro que nós, como crentes, irmãos, como cristãos que amamos o Senhor, nunca deveríamos estar nessas festas, não é? A não ser que o nosso intuito seja algo que o Senhor nos toque para nós estarmos lá para pregar o Evangelho. Mesmo assim, irmãos, isso aí é algo entre você e o Senhor, tem que ser bem claro. Eu não estou nem abrindo exceção nenhuma, não, tá? Eu estou dizendo que nós não devemos estar nesses lugares. Aí a pergunta que a irmã Miraci falou, e aí comer as comidas sacrificadas aos ídolos? Ora, irmã, isso é entre você e o Senhor, porque, na verdade, essa comida não tem efeito nenhum sobre nós, né, irmã? Eles são só ídolos de pedra, né, e de madeira. Mas o fato é, a Bíblia nos ensina que se nós sabemos que aquela comida é sacrificada a ídolos, nós não deveríamos comer, tá? Não porque tememos que isso venha nos prejudicar. Não nos prejudique nada, mas pela consciência dos verdadeiros servos de Deus. Nós não deveríamos comer, tá? Se você não sabe que aquilo é sacrificado aos ídolos, aí não tem problema nenhum. Porque a questão não é em relação a nós, é em relação à consciência das pessoas. É isso que Paulo fala. Eu não ia entrar nesse assunto, não, mas a irmã perguntou. Então vamos lá, vamos ler 1 Coríntios capítulo 8. Lá fala mais claro. Ó, capítulo 8. Fala assim. Vamos ler, o capítulo 8 inteirinho que Paulo explica isso. Eu vou ler bem rápido, tá? Vamos lá. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber soberbece, mas o amor edifica.
Então, o que Paulo está falando que o mais importante é a questão de nós temos o amor para edificar. Então vamos lá. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós só há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comemos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será consciente do que é fraco, induzido a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-os a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Então, nós não devemos comer para não causar escândalo para as pessoas. Aquilo lá não nos influencia em nada, mas vai causar escândalo para aquele que é novo na fé, tá? Então, ou com a fé muito frágil. Então, não deveríamos comer essas coisas. Eu não sei se eu respondi a uma ameaça, depois nós podemos ter como mais específica com isso, né? Mas vamos voltar para cá. Então, a Igreja Católica pegou, então, criou, assim como os babilônios fizeram, como os romanos fizeram, eles assumiram os deuses dos romanos, na verdade, né? Ali com Constantino, quando Constantino uniu o Império Romano com a Igreja. E aí criou santos para todos os dias. Se você olhar aqui uma tela aqui, eu não vou nem ler, não, porque é grande, mas tem santo para tudo. Ó. Tem os santos atores, que é o São Genésio. Tem os arquitetos, que é São Tomás, que comemorar dia 21 de dezembro. Temos os astrônomos, temos atletas, temos padeiros, temos banqueiros, mendigos, tem até de mendigo. Livreiros, pedreiros, construtores, açougueiros, motorista de táxi, fabricante de velas, dentista, médico. Médico é o São Lucas, ó. Dos editores, floristas, tem tudo. Tem dos oftalmologistas, que é Santa Luzia, tem tudo. Caçador, de operário, de advogado, bibliotecário, comerciante, mineiro, músico, tudo tem um santo, ó, tá? Enfermeiro, pintor, farmacêutico, educador, se quiser, tem santo, tá? Tem santo para tudo quanto é coisa. Não dá nem para falar de todos os santos. Então, olha tanto que tem santo para cada dia, irmãos, isso é um absurdo. E aí, os católicos, eles desenhavam antes, né? Ainda fazem isso ainda. Eles pegam o santo e botam uma áurea em volta dele aqui, ó. Essa imagem que estão vendo aqui é uma imagem da época medieval de Santo Agostinho. Botaram uma áurea em volta. Mas essa história de aura, que é essa luz em volta da cabeça, que vem lá do deus pagão. Olha o Buda aqui, ó. Com a aura, ó. Tá? Então, essa história de aura, até eles botam Maria com aura também, isso vem do paganismo. Não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá bom? Vou passar para o próximo. Agora vamos para o próximo ponto aqui. Eu estou quase terminando, tá, irmão? Sei que isso aqui cansa os irmãos. Mas olha tanta mistura. O próximo ponto da mistura é os obeliscos. Sabe o que é um obelisco? Obelisco é isso aqui, ó. Isso é um obelisco, ó. Olha para a tela. Isso é um obelisco. Isso aqui é uma foto da Praça do Vaticano de São Pedro, da Catedral de São Pedro, lá em Roma. O Vaticano, ó, aqui é a Catedral de São Pedro, aqui tem a Praça de Todos os Santos. Essa praça aqui da verdade, ó. Aqui em cima tem vários santos aqui, ó. Tem várias imagens de santos. É a praça inteira. Nós tivemos lá, eu e o Renato, por 2 vezes. Cada uma dessas aqui em cima, não tá aparecendo não, Jardim? Tá vendo não? Pode responder aí com a voz aí. Não estão vendo? Quem tá vendo? Sim ou não? Sim, perfeito, perfeito. Dá para Então ver tá. perfeito. Então tá bom. Então vamos lá. Isso aqui, ó, é a imagem, tá? Aqui em volta
da Praça do Vaticano, tem várias imagens de santos aqui. E tem um obelisco aqui no meio, tá? O obelisco é essa estrutura aqui. Agora, de onde vem o obelisco? Olha que absurdo, tá? Agora você vai entender de onde vem isso. O que é um obelisco? O obelisco é um monumento que foi criado na época da Babilônia. A Jardê que não está conseguindo ver, né, Jardê? Eu não sei por quê, mano. Talvez tem que mexer na sua tela aí de alguma maneira, irmão. Mas vamos lá, os obeliscos foram criados, tá? Lá na época dos babilônios, todas as religiões já tinham os obeliscos. Eles faziam esse monumento em pé para adoração ao Deus Sol, tá? Que é o Deus Sol, na verdade, é Baal, que é o mesmo que Nimrod, vocês já sabem disso, tá? Olha o que fala em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Eu botei na tela aqui, isso aqui eu tirei um print da Bíblia para vocês entenderem que é mais fácil. Vamos ler lá, olha o que fala aqui, ó. Em 2 Reis 18, 4. Na verdade, eu queria que vocês lessem lá. Vamos ler na Bíblia, 2 Reis 18, 4. Olha que interessante. Olha que sério isso. Olha como isso é grave. 2 Reis, olha o que aconteceu lá. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Quando Ezequias foi rei de Judá, na época do rei de Ezequias, olha o que Ezequias fez. Vamos ler o versículo 1. Fala assim, 2 Reis, capítulo 18, versículo 1. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar em Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias, né, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Quando fala Davi, seu pai, não é que Davi era pai direto de Ezequias, não, tá? É descendente de Davi. Davi, seu pai, como seu descendente, tá? Ele é descendente de Davi de gerações depois, muitas gerações depois. Mas vamos continuar. Aí, 4. Removeu os altos. O que ele fez, Ezequias? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços. Olha que isso aqui, irmão, presta atenção. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Quando o povo, há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos antes, não sei dizer nem quantos anos antes, mas assim, se eu for chutar, estou chutando aqui, tá, irmão? Me perdoa se eu estiver errado, é um chute. Mais de 400 anos antes, é um chute, tá? Não tenho a noção certa, não. Mas muitas gerações antes, quando Moisés tirou o povo lá de Israel, do Egito, e estava caminhando pelo deserto, eles murmuraram contra Deus. O Senhor mandou serpentes abrasadores que picavam o povo morria. E aí, então, Moisés pediu para o Senhor tivesse misericórdia do povo. Então, o Senhor instruiu Moisés para fazer uma serpente de bronze, botar num poste e levar a serpente para que todo aquele que olhasse a serpente de bronze, aquele que foi picado pela serpente verdadeira, ia morrer. Olhasse para a serpente de bronze, seria curado do veneno da serpente verdadeira. Aí, o que aconteceu? O povo de Israel, na verdade, quando o Senhor falou isso para Moisés, claro que o Senhor estava querendo dizer, eles não sabiam, mas estava querendo dizer que aquela serpente de bronze seria um símbolo de Cristo, que seria a verdadeira serpente de bronze. Cristo é a serpente de bronze verdadeira, está lá em João capítulo 3, porque o Senhor, todos nós aqui fomos picados por Satanás, que é a serpente abrasadora. Todos nós aqui somos rebeldes. Todos os homens são pecadores e rebeldes e inimigos de Deus, rebeldes contra Deus, na sua natureza. E nós fomos picados e estamos destinados a morrer. Mas se nós arrependermos da nossa natureza rebelde, pecaminosa e olharmos para Cristo, para o que o Senhor fez na cruz, que ele foi levantado na cruz com uma serpente de bronze, ou seja, ele tinha a mesma aparência que nós, uma serpente, mas não tinha a natureza da serpente, ele era de bronze, não tinha a natureza pecaminosa, não tinha natureza, não, ele tinha a forma de carne, mas só tinha a forma de carne pecaminosa, mas não tinha a natureza pecaminosa. Ao olharmos para o Senhor, que tem a forma de uma serpente, mas é de bronze, não é de verdade, não é uma serpente com veneno realmente, né? É uma serpente de bronze, nós somos curados. Então, quando o Senhor mandou Moisés fazer isso, já estava pensando em Cristo que viria. E é claro que naquela época de Moisés, essa medida que o Senhor fez era temporária. Mas o que os filhos de Israel fizeram?
Eles pegaram aquela serpente de bronze, transformaram em um deus e queimavam incenso para ela e oravam para ela como se fosse um deus. Por gerações e gerações foram passando, e aquela serpente de bronze virou um ídolo. Virou mais um deus que eles seguiam para afastar do verdadeiro Deus que é o Senhor. A Ezequias, muitos e muitas gerações depois, que destruiu essa serpente de bronze. Olha que absurdo. Mas o ponto aqui que eu quero entrar não é na serpente de bronze, não. É aqui na palavrinha. Ó. Vamos no versículo 4. Ó. Removeu os altos, quebrou as colunas. Quando fala colunas, eu cliquei aqui no hebraico. Olha aqui a tela. Você entender o que é coluna no hebraico. A palavra coluna no hebraico é matistisseba, tá? Que quer dizer o quê? Olha aqui a definição. Coluna, estela, toco, coluna, como monumento, memorial pessoal, como um altar. Então, essa coluna aqui, na verdade, todos os estudiosos sabiam que já era um obelisco, tá? Então, essa imagem aqui, ó, um obelisco. Os obeliscos começaram na época da Babilônia, e o povo de Israel já estabelecia, já fazia essas colunas, esses obeliscos, tá? Isso era maligno. Então, a palavra como ídolos, tem várias palavras para ídolo em hebraico, e uma delas é colunas. Colunas são ídolos feitos são obeliscos em forma de coluna, ídolos para o Deus Sol, tá? Então, toda vez que aparecer a palavra Matisteba, falando de coluna, é um obelisco. O povo de Israel fez obeliscos. Olha o que fala em Isaías 27, capítulo 27, versículo 9. Isso veio lá da Babilônia. Olha em Isaías 27, 9. Tava com reunião. Fala assim: portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar com pedras de cal feitas em pedaços, não ficarem em pé os postes e os altares do incenso. Quando fala altares de incenso, incenso aqui é as colunas, tá? Ó, vamos para o próximo aqui. Aí, por que eu estou tocando nisso? Porque a Igreja Católica pegou esse altar, essas colunas, esses obeliscos, que isso espalhou por na época do Testamento, irmãos, isso espalhou por todas as nações tinham suas colunas. Os chineses tinham seus obeliscos, mas os egípcios tinham seus obeliscos. Mas os principais povos que tinham obeliscos eram os egípcios. E no Egito tinha vários obeliscos. Aí o que aconteceu? Na época do ano 37, 41 depois de Cristo, muito antes, 37, 41, o senhor tinha acabado, tinha poucos anos que o senhor havia morrido, ó, tá? O imperador romano, Calígula, ele foi no Egito e pegou um dos obeliscos que tinha no Egito, da cidade de Heliópolis, e ele trouxe lá do Egito para Roma e colocou no Monte Vaticano, que era o nome desse monte, onde hoje está o Vaticano, tá? Colocou lá. Então, olha essa foto aqui, ó. Esse obelisco que vocês estão vendo aqui, na frente da Catedral de São Pedro, veio do Egito. Esse obelisco era uma coluna à adoração ao Deus Sol no Egito. Aí o imperador Calígula, do Império Romano, César Calígula, trouxe para Roma e depois, séculos depois, a Igreja Católica pegou esse obelisco para ela e botou no centro do Vaticano. Se você for lá, e nós fomos lá, você tem uma inscrição falando que lá nesse obelisco, escrito assim, este obelisco foi trazido por Calígula, está escrito lá. Isso aqui não é uma cópia, não, isso aqui é o original. Agora, interessante, olha que interessante, esse obelisco, Calígula trouxe da cidade de Heliópolis, no Egito. Mas sabe o que a palavra Heliópolis quer dizer? Se você falar no Google, coloca lá para você ver. Heliópolis quer dizer cidade do sol. Porque esse obelisco estava em Heliópolis, porque esse obelisco é uma coluna para adoração ao Deus Sol na cidade do Sol. Heliópolis vem polis em grego quer dizer cidade. Heliópolis vem de hélio, tá? O gás hélio é o principal gás que tem no Sol. Vocês sabiam disso? Tá? Por isso que na estrela solar do Sol é o hélio, tá? O Sol é feito de gás, de uma imensa camada de gás hélio, altamente inflamável. Tá? Então, Heliópolis quer dizer cidade do Sol. Agora, se você for lá em Jeremias 43, olha que interessantíssimo isso, irmãos. Vamos lá para Jeremias 43. Eu coloquei na tela aqui, olha na tela. Jeremias 43,
Versículo 13, olha o que fala lá, ó. Quebrará as colunas. Colunas aqui, ó, é obelisco. Quebrará as colunas, obeliscos de Bet-Semes, na terra do Egito, e queimará as casas dos deuses do Egito. Isso foi lá para Jeremias. Agora, sabe o que quer dizer Bet-Semes? Bet-Semes, eu puxei do grego aqui, ó, tá? Ó, olha aqui, ó, do hebraico, perdão, puxei do hebraico aqui, ó, Bet-Semes, tá aqui no hebraico, Bet-Semes, procedente e tal. Bet-Semes quer dizer casa do sol, ou templo do sol, tá? Uma cidade do Egito. Então, essa cidade, Bet-Semes, é a mesma cidade que Heliópolis, no Egito. E de lá, dessa cidade de Heliópolis, ou de Bet-Semes, que estava lá já em Jeremias, que, Bem que no... que Calígula, sim, eu tava aqui jogando pelo chão, caiu pelo chão, botei bem livre, você não coisou, sabe? Jardim, Eu tá vou ligado beber seu água, áudio. eu não consigo ir pra reunião. Jardim, Guerreiro, vamos tomar banho, se arruma, vamos pra reunião. Com a mesma Jardim, força que tu vai jogar bola, mesma força que tu vai jogar bola, sabe? Tu não sai daqui, gasta gasolina pra jogar bola, tu vai pra qualquer lugar, faça um esforço, vai pra reunião. Bom, vamos voltar aqui, moço. Estou terminando. Então, olha só, dessa cidade que o Senhor mandou quebrar as colunas de Bet-Semes no Egito, essa mesma cidade é Heliópolis. De lá, Calígula tirou esse obelisco e trouxe para o Vaticano e está lá. E hoje a Igreja Católica assumiu esse obelisco, dizendo que é deles. Olha essa outra imagem aqui, ó. Esse aqui eu peguei, aqui, ó. Esse aqui eu peguei alguns do Google, algumas igrejas católicas pelo mundo com obeliscos. Só que eles colocaram uma cruz em cima, né? Botaram cruz em cima. Essa aqui, ó, tá no Brasil. Essa aqui lá é a cidade de Bragança, ali no Pará. Ó, obelisco do centenário de adesão de Bragança à independência do Brasil. Olha aqui, ó, de frente à Igreja Católica. Olha a ligação dos ídolos, tá? Das coisas mundanas, paganismas. Essa aqui, ó, que estão vendo, está no Vaticano também. Isso aqui é outra igreja lá no Vaticano. Tá aqui, ó. Pictured é o obelisco salustiano ou obelisco de Dei Monte de Trinitá. É um obelisco que data das épocas romanas, transportadas de Egito e erigidos na parte superior das etapas espanholas, na frente da igreja do Dei Monte de Trinitá, em Roma. Olha aqui, ó. Tá até falando, foi trazido lá do Egito. Irmãos, é impressionante, não é, irmãos? A mistura. Vocês estão percebendo a mistura, tá? Agora vamos para o último item de hoje, que eu vou terminar aqui, tá? É o último item, irmãos. Irmãos, prestem atenção aqui, espero que vocês estejam vendo. Agora vamos falar da cruz, tá? A Igreja Católica usa muito a cruz. A cruz é um símbolo cristão? Um cristão deveria usar a cruz? Ou a cruz também é uma mistura babilônica pagã? Vamos ler lá? Vamos ler Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 2, fala assim, ó. Versículo 1. Portanto, também nós. Versículo 2 fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, tá? Da maldição. Está sentado à destra do trono de Deus. A cruz, irmãos, era um símbolo de maldição, tá? Então, a cruz, olha, eu quero mostrar mais um versículo para os irmãos aqui, ó. Ó. Vou abrir para os irmãos aqui rapidinho. Vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Tá? Gálatas 3, 13. Deus suportou a cruz, a maldição da cruz por causa de nós, irmãos. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Como? Porque está escrito, 2 pontos, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A cruz, quando você pendurava alguém no madeiro, isso era maldição.
Isso era uma maldição, irmãos, tá? Isso, e isso já vinha lá do Velho Testamento, irmãos. Isso não é da época do Senhor Jesus, não. A cruz não era uma coisa que surgiu na época do Senhor Jesus. Isso já surgia há muitas gerações, milhares de anos antes. Muitos e muitos séculos antes, tá? Olha, quer ver? Onde está escrito isso? Ó, Deuteronômio 21, 13. Vamos ler lá, Deuteronômio 21, 13. Deuteronômio 21, 13. Olha o que fala lá. Fala assim: e despirá o vestido do seu cativeiro e ficará. Peraí. Não, perdão, irmão. Deuteronômio 27. Eu li errado para os irmãos, tá? É Deuteronômio. Deuteronômio 21, 23. Perdão. Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 23. Fala assim: o seu cadáver, vamos ler o 22. Se alguém houver pecado, passivo de pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. O que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, irmãos, a cruz já era usada por várias culturas, por vários povos, por seus deuses. Já era símbolo de vários povos já, tá? Na verdade, a cruz não começou com os cristãos. Igual eu falei, começou lá no Velho Testamento, já tinha. Mas foi bem antes disso. A origem das cruzes é com os babilônicos, tá? E era um símbolo de Tamuz. Lembra de Tamuz que eu falei? Filho de Semíris, que eles falam que era... Semíris fala que era Nimrod ressuscitado. Porque, olha aqui, ó, porque olha, como é que a cruz era símbolo de Tamuz? Porque é o sendo em forma do místico Tal. Tal é o T aqui, ó, é o início do nome dele, a inicial do seu nome, ó. A inicial do nome de Tamuz, eles chamam do místico Tal, tá? Esse T do Tal era algo poderoso, místico. Quando eles usavam o símbolo do T, parecendo uma cruz, era algo de poder, era algo que os babilônios usavam como algo maravilhoso, de poder, que tinha poder, sabe? Etc. E isso foi espalhando por várias culturas, por vários deuses. Vários deuses usavam a cruz. Então a cruz não tem nada a ver com a vida cristã nesse sentido, tá? Quando o Senhor foi pendurado na cruz, os romanos, na verdade, usavam a cruz na época do Senhor Jesus para punir os piores crimes. Quando um criminoso era muito grave, o crime dele era muito perigoso, era muito grave, né, os crimes dele. Quando ele era um criminoso mais ou menos, uma chicotada. Quando era um criminoso que não pegava tão grave, ficava preso. Mas um crime muito grave, é passivo de morte, pendurava na cruz. Então, era uma forma de pena de morte, de punição dos romanos. Por isso crucificaram o Senhor na cruz. E não só o Senhor, dois ladrões, um do lado, um de cada lado do Senhor. Então, a cruz era um símbolo de maldição, tá? A cruz não pode ser usada por nós, irmãos, como um símbolo para nós. Não é nosso símbolo. Olha aqui, ó. Olha para essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui do lado, esse aqui é o deus Amon dos egípcios. Já usava a cruz. Olha na mão dele a cruz aqui, ó. Olha, você pode jogar no Google, Deus Amon, você vai ver, ó, já tinha uma cruz, ó, tá? Até lá nos monumentos egípcios, você for no Egito, vai ver lá esse símbolo muito comum lá, ó, a cruz egípcia. Tem nada a ver com Cristo, tá? Olha a evolução da cruz primitiva. Olha como a cruz foi tendo várias formas, tá? Se a cruz é símbolo dos cristãos, que não é, qual que dessas aqui deveria ser, então, o símbolo que nós devemos utilizar? Tem tantas formas, tá? Isso aqui, ó, é a cruz fenícia. Isso aqui é a cruz egípcia, ó. Olha aqui na mão do deus Amon. Isso aqui é a cruz celta. Isso aqui também é a cruz celta. A cruz grega, a cruz de Malta. Vai lá na ilha de Malta para você ver se não é essa cruz que eles usam. Isso aqui é uma cruz, ó. Nem consigo ler. Isso aqui é a cruz eslava. Isso aqui é a cruz papal. Isso aqui é a suástica que os nazistas usaram. A cruz suástica, até os nazistas usaram. A cruz patriarcal, a cruz de Lorena, a suástica aqui, ó, que é a mesma dessa. Olha essa aqui. Olha a cruz tal antiga, do nome de Tamuz, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então, a cruz não é símbolo cristão. Quando a Bíblia fala da cruz, Paulo fala nós gloriarmos na cruz, né, tomarmos a cruz, não é no sentido
como tomar como símbolo, não, irmãos. Quando Paulo fala para gloriarmos na cruz, é gloriarmos no que o Senhor fez na cruz. No poder da cruz que o Senhor liberou nas nossas vidas, né? Que o que o Senhor fez na cruz? Na cruz o Senhor crucificou o nosso ego, na cruz o Senhor crucificou o velho homem, crucificou a carne, crucificou o mundo, crucificou Satanás. Na cruz o Senhor destruiu o pecado. Então, quando gloriamos na cruz, é no que aconteceu na cruz, e não usá-la como símbolo. Mas você não vai em qualquer igreja católica nesse mundo que não haja uma cruz. E você vai ver todo católico usando a cruz, até no sentido como se a cruz fosse algo de poder, até como fosse algo místico, como usavam a cruz mística de tal aqui, ó, tá? Algo de poder, um amuleto. Todo católico, quando passa na frente da igreja católica, ele faz o sinal da cruz. Ainda fala que a questão da cruz é Deus, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Uma parte desse meu Pai, aqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui. Aqui é o Pai, aqui é o Filho, aqui é o Espírito, aqui é o Santo. Até pegar o Espírito Santo e dividir em duas coisas, para tentar explicar 4 pontas, né? Porque são 4 pontas. Aqui uma ponta em cima é o Pai, a outra aqui é o Filho, aqui é o Espírito. Aí inventaram aqui botar na outra o Santo. O Espírito Santo, o Espírito tá aqui, o Santo está do outro lado. Quando eu entro, por exemplo, dentro do hospital lá do Orione, onde eu opero, né, que é o hospital católico, lá tem uma capelinha, né? Toda vez que às vezes eu passo, alguém está passando na frente assim da capelinha, aí alguém vai lá, ajoelha e faz o sinal da cruz. Irmãos, o que a cruz tem a ver com o símbolo cristão? Usavam a cruz para simbolizar até igrejas cristãs. Mano, isso não é bíblico. Alguém pode dizer assim, tá? Vamos terminar aqui. Alguém pode dizer assim, mas, irmão Gustavo, já que tudo bem, a cruz não surgiu, já entendi que a cruz surgiu há milhares de anos antes do Senhor vir na Terra. Já entendi que a cruz era usada por vários povos pagãos, muito antes do Senhor. Mas, uma vez que o Senhor morreu numa cruz, agora a cruz não passou a ser um símbolo cristão? Irmãos, alguém poderia perguntar assim, mas veja se esse argumento é válido. Se a cruz, só porque o fato de eu ter morrido na cruz cristão, torna a cruz um símbolo cristão, vamos supor, desculpe, me perdoe a comparação, mas vamos supor que o senhor tivesse morrido com um tiro de revólver. Quer dizer, então, que daí para frente o revólver seria o símbolo dos cristãos? Vamos supor que o senhor tivesse morrido com uma machadada. Quer dizer, então, daqui para frente o machado é o símbolo dos cristãos? Entende, irmãos? Esse tipo de argumento não é válido e está longe de ser espiritual. O Senhor morreu na cruz, mas o Senhor também o corpo do Senhor foi enterrado dentro de uma caverna e nunca tinha sido usado, um sepulcro. Então, por que a gente não pega o sepulcro como símbolo dos cristãos também? Aquele sepulcro que eles falam, que você vai lá em Israel, eu e o Renato fomos lá, né? Lá no jardim, na área do jardim lá, né? Que tem esse nome lá. Lá tem um sepulcro que a gente vai lá e visita, que eles falam que foi ali que foi colocado o corpo do Senhor. Ora, se for colocado o corpo do Senhor ali, então aquele sepulcro devia ser santo aqui para frente. Então vamos adorar aquele sepulcro, dizer que aquele sepulcro é santo e tem poder, vamos fazer o sinal do sepulcro. Irmãos, não foi isso que o Senhor nos ensinou, tá? Veja que na Bíblia, em nenhum momento, em toda a Bíblia, em todo o Testamento, os cristãos usaram a cruz como símbolo deles, não. A cruz, o poder da cruz, sim, que é o que nós gloriamos, mas não no símbolo da cruz. Então, não use um crucifixo, tá bom, irmãos? Não faça esse tipo de coisa. Isso não tem a ver com... Isso é sinal de maldição, tá bom? Bom, eu vou terminar por aqui, eu termino por aqui. Desculpem ter demorado tanto na apresentação aqui. E vou abrir aqui para vocês terem como eu, tá bom? Jesus é o Senhor.